Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém, amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra no livro de Salmos 135. Salmos 135. Salmo 135, a palavra do Senhor nos diz: louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom, celebrem seu nome amável com música. O salmista nos convida nessa manhã a entrar na presença do Senhor, com serviço e louvor. A todos aqueles que servem na casa do Senhor, aqueles que estão à disposição do Pai, você é convidado a fazer parte deste coro, deste lugar onde nós entoamos cânticos de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Que o seu coração possa estar alegre por estar aqui nessa manhã, que você, em nome de Jesus, possa expressar esta alegria através dos louvores que estaremos entoando ao nosso Deus. E para isso eu peço que você curve a sua fronte, abra o seu coração e fale com Deus, e permita que Ele fale ao seu coração. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de nos achegarmos à tua presença nessa manhã, para adorar ao Senhor com os nossos cânticos, com os nossos louvores, para engrandecer o teu nome, ó Pai, com tudo que temos e com tudo que somos. Santo Deus, rogamos que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações nessa manhã, com poder, com autoridade, e que Ele nos incomode, Senhor, que não venhamos a sair da forma como entramos aqui hoje, Santo Deus. Fale conosco, na mesma forma que o Senhor sabe como nós podemos entender, Pai. E nos ajuda, Espírito Santo, a cantar, a louvar e a adorar o nome do nosso Deus, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Na semana passada, eu estava lendo muito o livro de Juízes. Isso deve explicar um pouco dos louvores de hoje, né? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Juízes 2. Amém? Todos em Juízes? Tô vendo gente buscando ainda, tá bom aí, hein? Bom, se trata só do versículo 18 e 19, né? Diz o seguinte: sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão de seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior do que os seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Eu li isso e eu falei, cara, infelizmente isso tem tanto a ver conosco hoje. A gente vive no que todo mundo conhece, né, como montanha-russa. Então tem dias que a gente está no alto, próximo de Deus, e tem dias que a gente está no baixo, na parte mais baixa da montanha-russa, mais longe do Senhor possível.
E eu fiquei pensando sobre essa situação, porque no versículo anterior, se eu não me engano, no versículo 14, vem dizer de que toda vez que o povo se entregava, né, a outros ídolos, tinha essa atitude teimosa contra Deus, a ira do Senhor era provocada e ele fazia com que o povo fosse entregue aos seus inimigos. E aí o povo ia, sofria, não aguentava mais, pedia ajuda de Deus e Deus ia e ajudava. Aí o juiz morria, o povo ia e se entregava aos ídolos. E aí isso acendia a ira do coração de Deus. E isso gerava um ciclo de sofrimento e dificuldade. E nessa história toda, a equação é simples, né? O que resolveria essa história toda? Se o pessoal fosse fiel, independente da existência de um juiz ou não. E é o que hoje em dia nós sofremos a mesma coisa. Quantas vezes o nosso coração não fica variando, né? Tem dias em que eu estou mais forte para lutar contra a minha vontade e buscar a presença do Senhor, e tem dias que eu estou mais fraco, então eu fujo. Eu deixo do jeito que está, eu não oro, eu não leio, eu não vou atrás, e como se eu pudesse, como se eu fosse capaz de viver sem isso, sem a presença do Senhor, sem o auxílio dEle. A vida sem Deus, como é dito aqui, inclusive no versículo 15, vem dizer, o Senhor lutava contra eles, no final do 14, entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais não conseguiam resistir. É uma vida completamente oprimida. É uma vida que nós não temos como aguentar. Quando o Senhor se torna o nosso respirar e nós lutamos todos os dias para nos manter respirando, vivendo, isso se torna uma coisa completamente diferente do que, por exemplo, o livro de Juízes traz. É o tipo de constância que o Senhor busca das nossas vidas. E é o tipo de constância que nós precisamos para poder realmente viver, ter vida em abundância, como o Senhor veio para entregar a cada um de nós. Então, nessa manhã, que possamos pensar sobre o nosso relacionamento com o Senhor, sobre o quanto nós temos negado a nós mesmos e temos estado constantes, né, na presença dEle. Essa primeira música é justamente sobre isso, sobre declarar de que o Senhor é o nosso respirar e que eu não sou nada sem o Senhor. Eu não tenho forças, eu não tenho destino sem a presença do Senhor. Amém? Então a igreja pode se levantar para cantar conosco? Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito
vivendo em mim. E este é o meu pão. Ó Senhor, Tu és o nosso pão, Pai. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Eu perdido estou sem Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Nada somos sem Ti, Pai. Eu nada sou sem Ti. Ó Senhor, venha sobre os nossos corações, enche-nos, porque precisamos de Ti. Tu és tudo que nós necessitamos. Verdadeiramente não há destino, não sabemos a nossa direção sem o Senhor. O único caminho, a verdade e a vida. Enche os nossos corações nessa manhã, Pai amado. Bom, e como eu disse, eu li o livro de Juízes, né? Não foi uma coisa só. Então, lá no capítulo 6, não precisam abrir, porque eu vou falar de várias partes agora. É falada sobre a história de Gideão. Eu não sei se muitos lembram aqui de Gideão. Eu sempre me considerei muito parecido com Gideão. É engraçado. Vocês vão dizer, nossa, por quê? Ele era alguém que Deus queria usar, mas ele via muitas limitações em si mesmo para isso. E ele precisava de uma afirmação muito constante de que Deus estava com ele, de que Deus ia fazer, de que Deus ia levar, de que Deus ia... Porque ele não tinha muita certeza das coisas na vida dele. Eu digo isso porque no próprio versículo 15 do capítulo 6 vem dizer: Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. E o Senhor responde: Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um homem só. E aí é legal porque durante a vida de Gideão, onde ele vai falando, né? Vem falar justamente do Gideão falando: ó, tá bom, se o Senhor vai ficar comigo, espera aí que eu vou fazer uma refeição para poder sacrificar para você. Ok, e aí vai, Deus espera, né? E ele faz todo esse processo. E aí Gideão decide ir à guerra, né? Vai ajudar e tudo mais. Só que ele fazia aquilo que Deus pedia para ele durante a noite, quando estava todo mundo dormindo, porque ele tinha medo do que iam fazer se descobrissem que fosse ele. Então tudo que Deus pedia, Gideão fazia de madrugada. Ele ia e fazia, E aí no momento em que Deus mandou ele guerrear contra os midianitas, ele juntou um grupo de homens, 3.000 homens. E aí ele saiu para essa guerra, né? Adivinha que horas? De madrugada. De madrugada ele foi se posicionar com o povo. E aí Deus falou assim: não estou gostando disso, tem gente demais aí com você. Aí ele foi e colocou as pessoas à prova e falou: ó, quem não quiser participar da guerra pode ir embora. E aí eu acho que, se eu não me engano, tinham lá, eu vou ler, né, que é mais fácil. Mas vem falar o seguinte, ó: derrube o altar. Aí ele vai falar, ó: se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. E aí ele fala para poder liberar, né, as pessoas para voltarem para casa. E 22.000 homens voltaram para casa, sobrou só 10.000. E aí Deus falou: ainda tem muita gente, leva eles para tomar água no lago que tem aí por perto.
E aí, de acordo com a forma como eles tomariam a água, Deus ia fazer essa separação. E no fim sobraram 300 homens. De 30 mil para 300 é muito pouco. E aí, assim, eu imagino como é que ficou o coração de Gideão. Porque, cara... E aí ele pede uma prova ao Senhor. Olha, se o Senhor estiver comigo, essa lã aqui vai ficar molhada pelo orvalho da noite e o chão vai ficar seco. E aconteceu. E ele falou, tá bom, mas se o Senhor realmente estiver comigo, agora a lã vai ficar seca e o chão vai ficar molhado. E aconteceu. E aí, quando Deus, na noite anterior à batalha, Deus falou assim, você pode ir lutar contra eles, mas se você realmente quer ter certeza de que vai dar tudo certo, vai lá ouvir o que eles estão falando. E Gideão foi e ouviu, né, sobre o inimigo falando justamente de que teve um sonho, isso e aquilo, e a interpretação do sonho era, Deus entregou as nossas vidas na mão de Gideão, a gente já perdeu. E isso trouxe uma força a Gideão, e eu fiquei pensando, ele talvez não tomaria atitude nenhuma, sem cada uma das certezas que Deus deu para ele. O Senhor muitas vezes conhece, muitas vezes não, Ele sempre conhece quem são os servos que Ele escolheu para usar. Ele sabe daquilo que a gente precisa. Gideão precisava de certezas. Infelizmente, muitos de nós somos assim. A gente precisa saber que Deus está ali, precisa saber que Deus está agindo, precisa saber que Deus vai com a gente, precisa saber de que Deus vai estar atuando. E a gente se esquece de que Ele nunca nos deixou. Se esquece de que tudo que Ele faz é justamente para dia após dia nos manter. A graça dele nunca se esquece de nós. Sua misericórdia nunca se esquece de nós. E o seu amor está sempre ao nosso redor. Então que possamos cantar essa música com um alívio, sabendo de que, assim como Gideão sempre precisava dessa certeza, nós podemos ter essa certeza. Porque o próprio Deus disse a Gideão e disse para nós, certamente estarei com você. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal.
Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Capacita-nos, Senhor, a louvá-lo, mesmo diante de qualquer situação, Pai. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Na tempestade, em todos os momentos o Senhor está conosco. Não há momento em que Ele nos deixa. Não há momento em que sua guarda está baixa. Em todos os momentos Ele pode trazer a segurança aos nossos corações, dizendo: eu estou contigo, eu sigo com você por onde você for. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou. Aleluia. Vamos passar para um momento de ofertas. 1 Crônica 29, versículo 9. Uma atitude de gratidão a Deus, tá? Em que Davi, segundo a sua motivação, de construção do templo, então tem essa passagem, que fala muito sobre isso, sobre os bens, aquela motivação do coração, que ele tanto, desejou, e o povo também se alegrou com isso e colocou, no coração de todos, Então, no versículo 9, o povo se alegrou, com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, Quer dizer, isso foi uma oferta de gratidão de coração, Não foi uma coisa forçada, não foi uma coisa obrigada, e sim, espontaneamente, E em termos de arrecadação, se os irmãos depois, verem aí o contexto, da palavra, falam que foram muitos, tesouros brilhantes, joias, e etc e tal. Assim devemos fazer no nosso dia a dia, Fazer com coração, com gratidão, com vontade, de tudo aquilo que vem de dentro, não é forçado ou obrigado a fazer, A casa do Senhor está aqui, precisamos mantê-la, conservar, porque não é só a casa do Senhor, sim, mas também a nossa casa, nossa segunda casa, Nós temos que manter e conservar, aquilo que Deus nos deu, de coração e gratidão. É isso que eu quis trazer aí aos irmãos, com essa gratidão perante aí a Deus, da palavra do Senhor. Amém?
Senhor meu Deus e Pai, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esse dia, por as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai, a cada amanhecer, a cada levantar, Pai, e ao deitar. Louvado seja o seu santo nome, Deus, obrigado. Que aqueles possam contribuir segundo ao teu coração, né, o que tiver tocado em ti, ó Pai, a cada um dos irmãos. Eu te agradeço, Pai, em nome de Santo Jesus, que possamos, ó Pai, continuar com bênçãos sem medidas, ó Pai, a tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Os irmãos, né, podem trazer os seus dízimos e oferta, né, o gasofilaço. E enquanto os abençoados tocam mais um louvor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. A forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Aleluia. Amém, irmãos. E essa música eu estava pensando nela porque
dualidade, né, do povo de Israel de pecar contra o Senhor, e aí o Senhor se ira, eles sofrem e depois se voltam para o Senhor. Uma coisa que não me surpreendeu, mas me abriu os olhos quando eu estava lendo, foi, não precisam abrir, no capítulo 10, no versículo 9/10 também, né? Os amonitas também atravessaram para o outro lado, para o lado oeste do Jordão, e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e por fim pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos as imagens de Baal. E aí vem, nessa hora inclusive Deus dá uma resposta que o meu coração tremeu, porque ele fala, no entanto vocês me abandonaram, serviram outros deuses, por isso eu não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem nesse momento de angústia. Imagina só se Deus falasse isso pra gente, né? E o que me abriu os olhos nessa situação? O povo estava sofrendo, e aí chegou um momento que eles não aguentavam mais, e eles sabiam o que era o certo a se fazer. Eles sabiam o que eles deveriam fazer no momento de angústia. Eles sabiam o porquê eles estavam no momento de angústia. Eles tinham certeza de que eles pecaram contra Deus, por isso eles estavam sofrendo, e de que eles precisavam se voltar para Deus para poder parar de sofrer. Quantas vezes não acontece isso conosco? A gente é levado pela nossa própria vontade de fazer aquilo que a gente quer, de sermos o Deus das nossas vidas, e a gente voluntariamente deixa de buscar Deus, deixa de orar, deixa de ler. A gente escolhe isso e sabe que está escolhendo errado. Além de saber que está escolhendo errado, a gente sabe qual é o caminho de volta, porque quando tudo aperta, a gente volta para Deus. Quando tudo aperta, a gente volta a orar, a gente volta a ler. A gente sabe qual é o caminho certo, e por muitas vezes a gente escolhe o errado. Essa música, ela vem falar sobre o quanto nós precisamos do amor do Senhor, da presença dEle perto de nós, e como muitas vezes, pela própria vontade de crescer, querendo se tornar independente de Deus e de todas as coisas, e a gente acaba pecando e se perdendo no caminho do Senhor. Então que nós possamos desejar o abraço do Senhor novamente, desejar o amor dEle, do qual nós nunca deveríamos ter saído, e desejar estar sempre próximos dEle, amá-lo verdadeiramente pelo que Ele é. Amém, irmãos? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, ao primeiro amor e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-nos com os teus braços de amor. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, porque o Senhor nunca nos deixa, mesmo quando nós somos as pessoas que estamos nos afastando de Ti. Obrigado pelo Teu amor tão constante, pela Tua forte mão que guia os nossos dias e nos fortalece para aquilo que precisamos fazer. Louvado seja o Teu nome pelo Teu Filho que se sacrificou por nós. E hoje podemos falar contigo diretamente, abertamente, Senhor, e receber todos os dias a confirmação de que o Teu amor, de que a Tua graça, de que a Tua misericórdia e a Tua segurança nunca nos deixam. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu oro para que o Senhor quebrante cada um dos nossos corações, para que possamos nos voltar ao Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, e nos capacite a viver uma vida de constância contigo. Oramos para que mais e mais da Tua presença seja derramada nesse lugar, nessa manhã. E oramos para que nosso coração possa estar atento a continuar ouvindo o Senhor falar, ó Deus. Que não venhamos a resistir à Tua voz, mas nos a entregar profundamente a Ti, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 12. É um texto conhecido nosso, mas que, conforme o tempo vai avançando, os dias vão se fazendo cada vez mais presentes na nossa vida, esse texto se torna cada vez mais vivo. Nessa semana foram divulgados alguns dados do IBGE, né, sobre principalmente questões de família.
E o que esses dados falam para nós, né? Eles mostram a forma de pensar de uma sociedade, de um país, das pessoas que fazem parte desse país, né? E os dados em si, eles revelam coisas que mostram para a gente como que a gente está se adequando às estruturas do mundo. Eu observei que, por exemplo, né, o que eles deram mais destaque foi na questão, por exemplo, do nascimento. Os nascimentos em 2023, eles conseguiram ser menores do que de 1976. A média em 1976 era mais ou menos de 5 filhos por família. A média hoje em dia, né, no último ano, chega a menos a 1, alguma coisa, 1,7 filhos por família. Para você ver como está caindo a quantidade de nascimentos. E o que a gente está fazendo com crescer e multiplicar, que a palavra diz para nós, né? Outro dado complicado são a questão diz respeito aos casamentos. Os casamentos caíram 3% do que já estavam acontecendo, né? 3% a menos do que já havia. Então, e está caindo, não é só no ano passado, já faz 4 anos que está caindo constantemente. Cada ano cai menos a quantidade de casamentos. As pessoas já não estão acreditando mais no que a gente chama dos felizes para sempre, né? E para piorar, o número de divórcios cresceu 4,9%. E isso, por exemplo, eles contam que a maior parte desses divórcios é com menos de 10 anos de convivência. Em contrapartida, né, nós temos os nascimentos caindo, os casamentos caindo, o divórcio aumentando, os casamentos homoafetivos batendo recordes. Aumentaram 1,6%. Mais ou menos tivemos 11 mil casamentos homoafetivos no último ano. O que isso revela para a gente, né? O que ele traz de dados para a gente? Que o casamento que nós conhecemos conforme as Escrituras estão em queda e as uniões progressistas, né, estão em alta. E casar hoje de forma bíblica, um homem e uma mulher, é uma resistência à cultura do ego. Um casamento entre um homem e uma mulher hoje é uma resistência a essa cultura do ego. Até o novo Papa veio falar essa semana, olha, família é a união entre um homem e uma mulher. Ponto. Porque existiam muitas conversas, não, mas né, o conceito de família está mudando, o conceito mudou. Não, o conceito em si continua sendo o mesmo, não mudou. Agora, a forma como as pessoas enxergam família que realmente foi transformada, né? Hoje, uma pessoa com um animal é uma família, né? O animal agora faz parte como membro efetivo da família. E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a orientação da palavra do Senhor nos dá, né? 2 homens é uma família, biblicamente não. 2 mulheres, uma família, biblicamente não. É o que a palavra nos orienta, né? E aí quando a gente para observar por que, por exemplo, o número de nascimentos está caindo? Porque atualmente a estrutura do mundo em que nós vivemos diz que a mulher primeiro precisa cuidar da carreira, das suas realizações, dos seus sonhos pessoais, para depois pensar em ser mãe, em ter filho, né? Já este mundo tem mudado a forma como a mulher enxerga a questão, por exemplo, da maternidade. Já não é algo bom, é algo que vai dar muito trabalho e que de repente nem vale a pena. Então, ao invés de ter um filho, é melhor eu pegar um cachorro. Ou pior, né, como nós estamos vendo aí, estourando, um filho de verdade dá muito trabalho. Então, agora o pessoal está adotando os bebês reborn, né? São aqueles bebês ultra realistas. Você olha, parece que é uma criança de verdade, mas é um boneco.
E é um boneco que há muito tempo existe e sempre foi usado para as crianças. Porém, a mentalidade dos adultos está sendo corrompida e eles estão enxergando nessas crianças filhos verdadeiros. E aí tem gente que leva um boneco para o hospital para passar por consulta, causa escândalo, fazem reuniões de pais de reborn, né? Aí tem uma escola que está sendo aberta agora para receber os bebês reborn das pessoas, como escola de criança, como fosse uma creche, né? E aí a mulher está até aceitando currículo de professores. Eu falei, meu Jesus, né? Não bastasse essa, nós também temos os seres humanos, né? Que se identificam com animais, que querem ser tratados como animais. O fulano se identifica como um cachorro, então ele quer ser tratado como um cachorro. O outro se identifica como um gato, quer ser tratado como um gato. O outro como um cavalo. Estava vendo um vídeo de uma mulher que está treinando dia a dia para andar como um cavalo, né? Pessoas que estão se casando com bonecos, né? O casamento de um ser humano com um boneco. E não só o casamento de um ser humano com um boneco, mas também o casamento da pessoa com ela mesma. Ela faz um casamento dela com ela mesma. E tem festa, entra vestido ali, tarará, tarará, entendeu? Põe aliança nela, numa mão, depois põe na outra, ela casando com ela mesma. E aí eu me pergunto, onde é que a gente vai parar, né? Às vezes eu começo a olhar essas questões e eu falo, meu Deus. E a igreja, onde é que está a igreja nesse meio todo, né? Nós como igreja, muitas vezes o que a gente faz? A gente olha esse monte de coisa e aí a gente começa a criticar, a acusar, porque fulano é louco, fulano é não sei o quê, fulano é não sei o quê. Pode ser um estado de loucura, sim, mas nós como igreja, nós precisamos ter um olhar um pouco além, enxergar a debilidade do outro, enxergar que o outro precisa de ajuda, né? Quando você troca o relacionamento com um ser humano, seja um filho, seja um cônjuge, por um boneco, isso revela em nós uma idolatria afetiva. E que nós precisamos estar muito atentos a isso. Quando você vê um casal que de repente né, tem um filho reborn, porque eles fazem parto dos reborns também, né? Não sei se vocês viram, mas eles estão fazendo parto do reborn. Eles pegam uma barriga de plástico, botam ele dentro de um envolto num negócio de água lá, bota a criança, tira a criança, corta tudo, né? Como se fosse o parto de uma criança normal. Eles fazem tudo isso. E as pessoas tratam esses bonecos como se fossem realidade, se for de verdade mesmo. Essas pessoas podem estar passando por dificuldades de solidão, podem estar enfrentando a infertilidade. São vários fatores que podem ter levado, e pode ser problema psiquiátrico mesmo, que a pessoa precisa de ajuda psicológica, precisa tomar remédio, precisa ter orientação, né? Então a gente precisa estar atento como igreja a essas questões. Por que eu trouxe tudo isso? Porque o Evangelho não é alheio a essas questões. O Evangelho, ele está neste mundo para fazer diferença no mundo. E qual é o grande problema? O grande problema é que, dentro dos números que o IBGE tem a divulgar, né, desde 2010, o número de cristãos no mundo tem aumentado muito. No Brasil tem estourado. São milhões e milhões. A maioria das pessoas que vivem no Brasil hoje são consideradas cristãs. E aí eu me pergunto, que diferença que esse cristianismo está fazendo nessa sociedade doente? Que está com esse tipo de pensamento, com essa mentalidade. Porque esses registros são coisas que até algum tempo atrás não existiam. Mas à medida que o número de cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs, aumenta no Brasil, os distúrbios também estão aumentando. A mentalidade está cada vez mais complicada. Porque o mundo tem uma estrutura e o Evangelho tem outra.
E quando a gente diz que o número de cristãos aumentou significativamente, mas esse tipo de distúrbio também, coisas que não existiam e que agora estão acontecendo também, estão estourando, onde é que está o Evangelho nisso? Que diferença que o Evangelho está fazendo nessa sociedade? E aí eu entro no texto, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Roma, dizendo: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seus corpos a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É interessante que ele começa, portanto o quê? Bem, ele consegue resumir em 2 versículos tudo o que ele falou do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11. Ele resume em 2 versículos, que são esses que nós lemos. Tudo o que ele falou sobre teologia, sobre Deus, sobre relacionamento, sobre formas de adorar a Deus, ele resume em 2 versículos, que são esses que nós lemos. E a resposta do ser humano a Deus começa com uma entrega. Essa entrega, entreguem os seus corpos a Deus. Não apenas, quando ele fala de corpo, irmão, ele não está falando apenas de um corpo físico, mas ele está falando de tudo que faz parte desse corpo. Ele não está falando só de um corpo físico, mas também de um corpo social. Quando a gente pensa na questão do físico, é o seu corpo, eu, Maurício. E quando eu penso num corpo social, sou eu, Maurício, envolvido no meio da comunidade, que faço parte de um corpo, o corpo de Cristo. Quando ele fala para entregar o meu corpo físico ao Senhor, ele se torna muito claro, porque ele está dizendo o que com isso? Ele está dizendo sobre a nossa forma de cultuar a Deus. Você já parou para pensar como é que está sendo o teu culto a Deus? Como é que você cultua a Deus? O que é um culto a Deus? Porque a gente diz num domingo, eu vou para o culto. Eu vou ao culto, mas o que é esse culto? Quando nós observamos a palavra do Senhor, principalmente o Antigo Testamento, o culto a Deus e a comunhão com esse Deus era resumido no sacrifício de animais que eram feitos no templo, no sangue do animal que era aspergido no templo ali, sobre o altar. Aquilo era uma manifestação de culto, a liturgia, aquilo ali era o culto a Deus, aquilo era o que eles consideravam ter comunhão com Deus. Então, eu vou ter comunhão com Deus, como? Eu tenho que ir ao templo, porque é lá que Deus está. E quando eu vou ao templo, eu levo o meu sacrifício, eu levo a minha oferta a Deus, como um culto para agradar a este Deus. Eu levo um animal para cobrir os meus pecados. Isso era um culto a Deus no Antigo Testamento. É a forma como eles se relacionavam e tinham comunhão com Deus. Era assim que funcionava lá. Mas aí tem um problema, ou melhor, uma solução. Jesus veio. E o fato de Jesus vir, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus trouxe uma nova forma de enxergar o culto e a comunhão com Deus. Jesus vem e começa a nos ensinar sobre como cultuar a Deus, como ter comunhão com Deus. E por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizendo para nós sobre essas questões. Ele começa aí, ele diz no verso 1, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável.
Essa é a verdadeira forma de adorar a Deus. O que ele está dizendo aqui? Como que esse versículo diz para mim o que é o culto e como ter comunhão com esse Deus? É como se o apóstolo Paulo ele dissesse algo do tipo para nós: olha, entrega a sua vida diária a Deus. O seu dormir, o seu acordar, o seu trabalhar, o seu lazer, tudo que você faz no seu dia a dia, entrega tudo isso para Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E quando você entregar tudo isso para Deus, seja agradecido a esse Deus por tudo que Ele já entregou para você. Porque o que ele entregou para nós? O que Ele tinha de melhor. Ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar, e não só Jesus para morrer no nosso lugar, mas Ele também entregou a presença dEle para viver dentro de cada um de nós. Pela presença do Espírito Santo. Então, quando ele diz, olha, entrega os seus corpos a Deus, entrega a sua vida a Deus, como um tipo de oferta. Então, Paulo, quando ele fala aqui, ele traz para nós as mesmas palavras no Antigo Testamento para essa questão de culto e comunhão com Deus. Ele está mandando entregar o quê? A vida. Como o quê? Como uma oferta, que era exatamente o que acontecia no Antigo Testamento, com a entrega da vida de animais em troca pela sua, como uma oferta a Deus, para cobrir os seus pecados, os nossos pecados. Então ele continua falando a mesma coisa, só que agora ele traz de uma forma mais clara para nós. Olha, antigamente para cultuar a Deus, você precisava trocar a vida de um animal pela sua, como uma oferta pelo pecado. Mas depois de Jesus, Deus não vai aceitar mais animal no seu lugar. Não adianta você querer levar um bode, uma ovelha, uma rolinha, um passarinho no seu lugar. Deus já não aceita mais esse tipo de entrega. Você entregar um outro no seu lugar. Não, agora Ele quer você. Ele quer a mim, Ele quer a nós. E Ele quer cada um de nós do jeito que nós somos, com tudo que nós temos. Quando Ele fala de corpo, Ele está dizendo de tudo o que você é. Ele está dizendo que Ele quer os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus afetos. Ele quer o seu coração, Ele quer as suas entranhas, Ele quer o seu intestino, Ele quer o seu rim, o seu pulmão. Ele quer os seus medos, os seus sonhos, Ele quer o seu cérebro, Ele quer a sua forma de pensar. Ele quer todos os seus membros, Ele quer tudo. É você todo no altar dEle, é isso que Ele quer. E nada pode substituir a sua presença no altar do Senhor. Porque a orientação é essa: entregue-se, entregue a sua vida. E aí a gente até comentou na última quinta, às vezes a gente divide a vida em várias partes. A vida profissional, a vida familiar, a vida espiritual. Não. Deus não quer uma parte. Porque você só tem uma vida. Nós só temos uma vida. E a gente é que faz essa divisão toda. Mas quando o Evangelho vem, quando ele chama para uma entrega, é para entregar tudo. Tudo o que você tem, tudo o que você é para ser entregue ao Senhor. E a oferta, quando a gente pensa em oferta, né? A gente começa a lembrar dos sacrifícios que eram feitos no templo, animais mortos, sangue de animal para lá, sangue de animal para cá, aquela coisa. Não, isso já não é mais o tipo de oferta que Deus espera de nós. Não é esse tipo de oferta. Deus quer que nós sejamos essa oferta. E não é qualquer tipo de oferta.
né? Porque é o que a gente sempre comenta aqui, existe a oferta que é agradável a Deus e tem aquela oferta que Deus não aceita. Quando o Paulo coloca para nós que tipo de oferta, que tipo de sacrifício que Deus quer agora, qual é a oferta que Deus espera? A oferta tem que ser viva, não vai ser mais um animal morto, mas Ele quer uma pessoa viva. Ele não quer que o seu sangue seja retirado e... Não, o sangue vai permanecer dentro de você, para manter você vivo, para manter você viva. Para quê? Para que você se torne um instrumento para louvar e adorar ao Senhor com a sua vida. Deus não quer gente morta adorando a Ele. Deus quer gente viva. O sacrifício tem que ser vivo. Mas precisa também haver uma morte. Por quê que tem que haver uma morte? A morte da nossa forma de pensar, sentir e agir de acordo com a velha estrutura do mundo que nós vivíamos. Isso precisa morrer. Por isso que quando Deus nos chama, a primeira coisa que precisa morrer, nós mesmos, o nosso eu. Esse eu que vivia de uma determinada forma, pensando de acordo com as estruturas do mundo que nós vimos no começo. Aonde, não, está tudo bem uma pessoa ter um filho reborn, está tudo bem a pessoa querer ser tratada como um animal, está tudo bem, é normal isso. Não é normal. O mundo quer normatizar uma coisa que não é. E nós não somos chamados para continuar vivendo desta forma. Quando a palavra nos alcança, ela vem trazer luz para iluminar as trevas que existem dentro de nós, para que nós não vivamos mais de acordo com a ignorância como nós vivíamos. Mas ela vem para nos revelar o que está posto. E a partir deste momento, a gente tem a oportunidade de tomar uma decisão diferente daquilo que o mundo está caminhando. O mundo tem a sua estrutura e o Evangelho tem a sua. O sacrifício vivo, primeiro precisa morrer quem eu era. E uma vez que esse morreu, Deus, na pessoa de Jesus, quando encontra Nicodemos, Ele não fala para o Nicodemos, Nicodemos, está tudo bem, você pode me seguir desse jeito. Não, você precisa morrer. Você precisa morrer. Por quê? Porque tem que haver um novo nascimento. Essa é a questão. Se nós entendemos que precisa morrer em nós a antiga forma de pensar, sentir e agir, que seguia as estruturas do mundo presente, para que haja o novo nascimento de uma nova criatura, com uma nova forma de pensar, sentir e agir, de acordo com o quê? De acordo com as estruturas do reino de Deus. Se isso precisa acontecer, e eu olho para a nossa sociedade, com esse tipo de estrutura que nós falamos, e com o número de pessoas que se dizem cristãs aumentando e batendo recorde, que tipo de estrutura vocês acham que essas pessoas que se dizem cristãs estão seguindo? A do reino ou a do mundo? Essa é a grande questão. Falar que é cristão é uma coisa, viver o Evangelho é outra. Viver o Evangelho pressupõe uma transformação que precisa e que é necessária acontecer com cada uma das pessoas que professam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para isso acontecer, esse sacrifício não basta ser vivo, ele também precisa ser santo. O sacrifício santo diz respeito à intimidade que cada uma dessas pessoas tem com a palavra de Deus todos os dias. É a separação que elas fazem para ter intimidade com o Pai, pelo poder do Espírito Santo através da palavra. E como elas vivem essa palavra no seu dia a dia. Essa é a questão. Porque as pessoas, o que a gente vê, né, a tal da inteligência artificial, está fazendo com que as pessoas deixem de pensar. A pessoa não precisa mais pensar para fazer uma coisa.
Ela põe lá o que ela quer e a inteligência artificial diz para ela, olha, você vai fazer isso, 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 isso. Tem um trabalho para fazer, como é que eu faço tal coisa? A inteligência artificial vai falar. Eu estou me sentindo assim, assim, assim. O que você acha que está acontecendo comigo? A inteligência artificial vai dizer para ela, você está depressivo, você está ansioso, você está ansiosa, você está assim. E que tipo de remédio eu posso tomar? Aí vai dizer. As pessoas já não buscam mais olhar para dentro de si para enxergar o mal que existe em cada um, a fim de transformar este mal em bem. As pessoas querem respostas rápidas e fáceis. Ninguém quer mais pensar em alguma coisa. E aí, eu estou com um problema com o meu cônjuge, o que você acha que eu devo fazer? Ele se separa. Tem tantas e tantas, não sei quantos bilhões de pessoas no mundo, para que você vai ficar com essa pessoa? Meu marido falou isso para mim, minha esposa disse aquilo para mim, o que eu faço? Você é livre para fazer o que você quiser, o importante é que você seja feliz, aonde você quiser, com quem você quiser. Então vai e faz. É essa a estrutura que o mundo está formando para a gente. É esse tipo de ser humano que já não consegue mais ser frustrado. Não, você não pode dizer não para a criança, porque vai frustrar a criança. É normal a criança ser frustrada. Ela precisa ser frustrada, para ela entender que nem tudo o que ela quer, ela pode. É preciso que ela seja frustrada para saber que existem limites, que precisam ser respeitados. O meu direito vai até onde começa o direito do outro. Mas a sociedade diz que você pode tudo. Você é o importante, você é o centro, você é o... Difícil demais. Difícil demais. E por isso nós precisamos de uma palavra, de nos relacionarmos com essa palavra, que é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta dessa estrutura mundana que nós vivemos. Ela nos permite questionar, porque o mundo não gosta de ser questionado, as pessoas não gostam de ser questionadas. E porque o questionamento traz um incômodo. Mas eu sou autoridade. O que você está me questionando? Faça o que eu estou dizendo e está tudo certo. O Evangelho nos ensina a pensar. E a gente precisa estar muito atento a isso, irmãos. Porque isso está afetando desde o mais pequeno até aquele idosa, aquela pessoa, idoso ou pessoa idosa. A nomofobia, que é o uso excessivo de aparelhos celulares, está tomando conta das crianças. Por quê? Porque os pais não têm tempo para conversar com as crianças. Porque tem que trabalhar, tem que cuidar da carreira, tem que ganhar dinheiro, tem que isso e aquilo. E quem está educando a criança? O celular. A tecnologia está educando. E isso está acabando com os relacionamentos. A gente já não consegue mais ter uma conversa sadia em família. Porque está cada um pensando em si. E aí ainda fala, o texto, que a oferta ela tem que ser, o sacrifício, a oferta que nós damos ao Senhor tem que ser viva, santa e agradável. Uma entrega total de vida a Deus é a adoração que agrada a esse Deus. Uma entrega plena, total, completa da vida que Deus nos deu. Quando a gente pega essa vida toda e entrega ao Senhor, essa é a melhor adoração que nós podemos dar a Ele. Porque é a manifestação de que eu confio nesse Deus. Eu posso entregar os meus sonhos, eu posso entregar os meus medos, eu posso entregar as minhas limitações, eu posso confessar os meus pecados, eu posso pegar tudo.
o que eu tenho e entregar a esse Deus, manifestando que a minha confiança nele, manifestando que a minha esperança está nele, de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço é por ele e para ele, e sem ele nada do que eu tenho ou sou faz sentido. Isso é o que agrada a esse Deus. E quando eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou a esse Deus, irmãos, Deus não joga fora o meu passado. Porque quando eu estou pensando nas estruturas do mundo, o mundo me faz olhar para trás e dar risada e me vangloriar de coisas que, quando o Evangelho é revelado para mim, eu tenho vergonha. Ah, porque antigamente eu fazia isso, isso e isso, e era tão bom. Eu tenho tanta saudade de quando eu fazia isso, né? É assim que o mundo ensina a gente, a nos orgulharmos das coisas erradas que nós fazíamos, e sentir saudade daquele tempo, e dizer, poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha feito mais. É isso que o mundo ensina. Mas quando nós entregamos toda a nossa vida no altar do Senhor, Ele não joga fora o passado, mas Ele faz a gente olhar para o passado como um aprendizado. Um aprendizado para não cometer os mesmos erros no futuro. Olha, no passado, vocês eram assim, 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 faziam isso, isso e isso. Por que vocês faziam isso? Porque viviam na ignorância. É como se vocês tivessem os olhos vendados, os ouvidos tampados e o coração endurecido. E aí vocês faziam essas coisas. Mas uma vez que o Evangelho adentrou o seu coração e iluminou o seu interior para lançar fora as trevas que existiam aí, curou os seus olhos para que você pudesse olhar para o passado, não com orgulho, mas como aprendizado. Abriu os seus ouvidos para que você pudesse discernir a voz de Deus no tempo presente, e quebrantou o nosso coração para que possamos permitir sermos ensináveis no tempo presente, como uma forma de transformar o nosso futuro, entregando neste momento presente a nossa vida, o nosso coração e tudo que temos e somos ao Senhor. E isso é extremamente importante, irmãos, é fundamental. Porque ele vai falar no verso 2, né? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Mas tem um detalhe. Para que eu possa experimentar essa vontade de Deus que é boa, que é perfeita e agradável para mim, eu preciso entender e discernir o que é bom, perfeito e agradável para Deus. Essa é a questão. O desejo nosso, pastor, eu desejo muito. Quem gostaria de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Todos nós levantaríamos a mão. Todos nós queremos experimentar isso. Mas para que eu possa experimentar isso, eu preciso entender o que é bom para Deus, o que é perfeito para Deus e o que é agradável para Deus. Talvez você nunca tenha feito essa questão para você mesmo. Nós sempre paramos na questão de experimentar algo que Deus tem para nós, bom, perfeito e agradável. Mas o que é isso para Deus? Você já parou para pensar o que é algo bom para Deus? Quando Deus cria todas as coisas no Gênesis, Ele olha aquela criação e diz, isso é bom, aquilo é bom, aquilo outro é bom. E aí quando Ele cria o ser humano, Ele diz que isso é muito bom. O ser humano criado no Gênesis antes da queda era muito bom. Mas e o ser humano, depois de abrir o seu coração para o pecado e expulsar Deus do seu coração?
Será que esse ser humano continua sendo bom ou muito bom aos olhos de Deus? Provavelmente não. Será que Deus olha para mim e para você? Quando Deus olha para nós, Ele olha e fala, é muito bom. Provavelmente não. É perfeito. O que é perfeito para Deus? Deus é a fonte de toda a perfeição. Ele não espera que nós sejamos perfeitos, porque Ele sabe que nós não temos condição de sermos perfeitos. Mas existem coisas que nós podemos fazer que vão ser agradáveis a Deus, levados próximos à perfeição, como perdoar aquele que nos fere, como amar o inimigo, como é orientado lá no Sermão do Monte. Amar o inimigo, e não apenas amar, mas orar por ele. Isso é algo que para Deus é algo perfeito, que agrada a Deus. E nós precisamos realmente, irmãos, entender essas questões, porque discernir isso, se nós lermos o texto, por exemplo, de 1 Coríntios 3, do 11 ao 16, diz assim, 1 Coríntios 3, do 11 ao 16, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como que alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está revelando para nós que aquilo que nós fazemos vai ser revelado no grande dia. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas para Deus, e na realidade muitas vezes não tem nada a ver com Deus, nós fazemos para nós mesmos. Em muitos momentos nos colocamos como que construindo outros planos, outros sonhos, fora dos planos e sonhos de Deus para nós. E são caminhos que nós estamos construindo e trilhando que não vão dar em boa coisa no final. Porque o caminho é Cristo. E esse caminho é o que conduz à vida. Qualquer outro caminho vai nos conduzir a um Deus que vai ser um justo juiz e que vai nos julgar pelas obras que nós fizemos. O fogo há de consumir tudo aquilo que nós construímos e que não glorifica a Deus. Às vezes você está correndo tanto, trabalhando tanto, para juntar um monte de dinheiro, para tentar viver uma vida tranquila no futuro. Mas talvez você vai chegar no futuro e não tem ninguém com quem repartir a vida, porque você foi deixando as pessoas no meio do caminho. E todo o dinheiro que talvez você acumulou, só vai servir para pagar o convênio médico. E você não desfrutou nada do tempo presente. E aí quando estas obras são queimadas, não sobra nada. Porque daqui você não vai levar bem material nenhum. No tempo presente em que nós vivemos, irmão, a estrutura que nós vivemos, precisamos buscar viver a estrutura do reino para as nossas vidas. Por que do reino? Porque quando a gente pensa na estrutura do mundo, é o tipo da estrutura que nos leva a uma imaturidade. O mundo não quer que a gente cresça. O mundo quer que a gente viva de forma imatura, egoísta, individualista, arrogante, vaidosos, amargos, cheios de si mesmos.
É isso, essa é a estrutura que o mundo tem para cada pessoa que quer viver pela mentalidade do mundo, uma mentalidade imatura. Mas quando nós somos encontrados pelo Evangelho e a palavra fala para nós, olha, não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixe que Deus transforme o seu modo de pensar. Deus pode transformar a nossa forma de pensar. E a forma de pensar do reino é uma forma que vai nos levar ao amadurecimento cristão. Que vai nos levar, irmãos, a cuidar uns dos outros, a enxergar o outro como uma pessoa, a entender que a gente não troca o relacionamento real por um relacionamento virtual, um relacionamento de verdade, de carne e osso, por um relacionamento com bonecos. Que nós somos seres humanos e não animais. Que o casamento dá trabalho, mas precisa de cuidado dia a dia. Que família é algo que vem do coração de Deus. Que o casamento é uma ordenança bíblica do Senhor lá no Gênesis. Que são fundamentos bíblicos e cristãos que Deus tem para nós. E que vai nos levar a entender que nós precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. É isso que o Evangelho faz conosco, queridos. É esse o tipo de estrutura do reino. E nós precisamos constantemente sermos mergulhados nisso. E uma das formas que ele coloca, ele diz respeito a esse corpo social chamado igreja. Como é que isso se manifesta na igreja? Que tipo de culto nós estamos prestando a Deus? O que é esse culto que a gente vem fazer aqui todo domingo, terça e quinta? É só vir, sentar, ouvir, cantar, depois ir embora? Deus não está preso ao templo, Deus não está preso nessas quatro paredes. Deus está em você, Deus está em mim, Deus está em nós, pelo Espírito Santo. O culto, ele não se restringe a essas horas que nós passamos aqui, irmãos. O culto é o que você faz fora daqui também. Enquanto você está aqui, enquanto você faz parte do corpo de Cristo, você precisa entender uma coisa. Você é parte do corpo de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Mas também você é parte do corpo do outro. Que é o que o texto fala para nós. Quando você lê do verso 3 ao verso 7, Paulo vem explicar para nós, olha, o que é bom, perfeito e agradável para Deus. Daqui em diante, a partir do verso 3, ele vai explicar o que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus, já que a gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Ele diz, olha, com base na graça que eu recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Ele vai dizer para nós o que é bom, perfeito e agradável para Deus. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus te deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Olha ele dizendo aqui. Você não é só membro do corpo de Cristo, mas você também é membro do corpo do seu irmão. Você faz parte do corpo dele. Essa é a questão. E aí você não pode se achar melhor do que ele. Por que você se acha melhor do que o irmão? Porque você veio em mais reuniões do que ele ou do que ela? Porque você participa mais disso ou daquilo do que ela? Porque você é mais religioso ou religiosa do que o outro? Você faz parte desse corpo onde Cristo é o cabeça, mas você também faz parte do corpo do seu irmão. E se você vive uma vida de pecado, não esqueça, você também está afetando a vida do seu irmão. Porque você faz parte do corpo e também faz parte da vida do seu irmão. Se você vive uma vida
de acordo com a estrutura do mundo, você vai estar afetando também a vida do seu irmão, afetando a igreja, o corpo de Cristo. E por que essa arrogância de se achar melhor do que o outro? No reino, nós não devemos ter isso. Não é porque um faz isso, o outro faz aquilo, que esse é mais importante do que aquele. Não é porque um prega a palavra que é mais importante do que aquele que está ouvindo. Não, todos somos importantes aos olhos do Senhor. Cada um na sua determinada função. Cada um desenvolvendo o dom que Deus deu. O problema é quando a gente não está desenvolvendo o dom que nós temos, que o Senhor nos dá. Aí sim nós estamos pecando contra o Senhor. Porque os dons que Deus nos dá, primeira coisa, para que serve um dom? Para a edificação da igreja, ponto. É o ponto principal, o qual Deus te deu, o dom que você tem. É para fortalecer, para edificar, para construir um corpo forte. E quando nós não desenvolvemos esse dom para abençoar a igreja, nós estamos pecando contra o Senhor. Porque se a gente não está fazendo isso para abençoar a igreja, nós estamos roubando a bênção para nós mesmos. Não existe problema de você usar o dom a seu favor, desde que primeiro ele seja para o Senhor. Essa é a grande questão. E aí ele ainda diz para nós, ele fala para nós de 7 dons. No verso 6 ao verso 8, ele vai descrever 7 dons, mas não são só esses dons que existem mais. Mas quando Paulo coloca os 7 dons aqui, é como algo perfeito. Porque o número 7 quer dizer perfeição, completude. Então ele descreve 7 dons que precisam ser, se você recebeu esses dons, você precisa exercê-los. E aí depois você vai ver lá em 1 Coríntios 12, vai ter outros dons, em Efésios 2 vai ter outros dons, e por aí afora. Mas aqui ele descreve apenas 7. Como uma forma de dizer para nós, olha, como corpo social, como tem sido o seu culto a Deus? Você está entregando o seu corpo físico, tudo que você tem, tudo que você é a Deus? Eu estou. E como que está sendo o seu culto social, o seu corpo social? A sua interação, o seu relacionamento com a comunidade, com as pessoas de fora daqui, porque o culto não se restringe a isso aqui. O culto é o que você está fazendo lá na sua casa. Você vai fazer uma comida, você faz essa comida para a glória de Deus, para abençoar a sua família, para sentar à mesa e repartir o alimento com eles. Você vai lavar uma louça, lave muito bem. Por quê? Porque é um culto a Deus que você está prestando. Porque se você não lavar bem a louça, vai deixar resto de comida, e isso vai causar doença no corpo, que é o templo do Senhor, é o templo do Espírito. Se você está trabalhando, trabalhe com excelência, porque você não trabalha para qualquer um, você trabalha para Deus. Trabalhe com dedicação, com alegria, com disposição, louvando a Deus em tudo que você está fazendo. É isso que ele vai falar para a gente, toda a parte do capítulo 12, e aí ele vai o 13, ele vai o 14, ele vai o 15, ele vai o 16. Daqui em diante ele vai dizer para nós o que é bom, perfeito e agradável para Deus. Se você tem um casamento e ele não está bom, então conserte ele buscando Deus. Porque se o casamento não está bom, é porque falta Deus. Falta Deus na relação. Não é trocar de cônjuge, é chamar Deus para a relação. Se o seu relacionamento com os filhos não está bom, chame Deus para a relação. Ore com eles e por eles. Como é que a igreja não está bem? Bem, então se a igreja não está bem, a gente precisa entender o porquê que ela não está bem. E o Paulo fala para a gente, olha, tem alguns dons. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, e aí ele diz, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu de Deus. Profecia, a igreja precisa de profecia, mas não é profetada, irmão. Porque o pessoal gosta de profetada. O cara chega, tira um negócio do nada, inventa uma loucura, e o povo diz glória a Deus, aleluia. Imaturidade.
As profecias, essa é a profecia de Deus para nós. A profecia não é simplesmente falar do futuro, mas a profecia é quando nós enxergamos o presente, à luz do Evangelho, denunciamos o pecado e conduzimos o povo de Deus para os caminhos do Senhor, ou para o caminho do Senhor. Isso é profecia, é abrir o Evangelho e ouvir Deus falar, à luz de um mundo que tem estruturas terríveis. Uma igreja que não tem a palavra, a profecia da palavra, é uma igreja que está se adequando às estruturas do mundo. Está copiando o comportamento e os costumes do mundo. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Serviço, segundo o apóstolo Paulo, não é algo teórico, é prática de vida, é botar a mão no arado. É entender que não é dizer, mas precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, é ir fazer. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, irmãos, para servir, porque o nosso coração, ele é egoísta, individualista, e ele quer sempre ser servido. Sem o poder de Deus, nós vamos querer sempre ser servidos e não servir a ninguém. Nós precisamos do poder de Deus para sermos pessoas que servem. Porque no reino, o maior é aquele que serve. No mundo, todo mundo quer ser servido. Se todo mundo quer ser servido, quem é que vai servir? Essa é a questão. Na nossa casa, todos têm que servir uns aos outros. Na nossa igreja, todos precisam servir uns aos outros. Servir com os dons, servir com o ouvido para ouvir, servir com o coração para acolher, servir com uma palavra que o Senhor nos dá para compartilhar com o irmão. Isso é um culto agradável a Deus. Agora, quando o nosso coração só quer ser servido, nós estamos copiando os comportamentos e os costumes do mundo. Estamos nos adequando a essa estrutura. Se for mestre, ensine bem. Fundamental, coisas que muitas igrejas já não têm mais hoje, o ensino correto e responsável da palavra de Deus. Abrir a palavra e entender o que a palavra está nos ensinando, como viver, com quem viver, como adorar a Deus, como servir a Deus. E nós que temos a oportunidade de aprender da palavra, não damos valor. Essa é a grande questão. Quando eu não aprendo sobre a palavra, eu começo a copiar os costumes e os comportamentos daqueles que não conhecem. Por quê? Porque eu me torno uma pessoa que não conhece. Sem o ensino da palavra, eu não vou conhecer o Senhor. Meu povo perece por falta de conhecimento. Já era dito isso nos tempos de Oséias. Imagina nos dias atuais. Com tudo isso que a gente falou no início, com toda essa forma de pensar que as pessoas estão, nós precisamos desesperadamente de mais e de mais ensino da palavra. Se o dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Isso aqui é aconselhamento, irmão. Que é consequência de um ensino sadio da palavra. Quando eu aprendo de forma sadia a palavra do Senhor, eu tenho condição de aconselhar o meu irmão. Eu tenho condição de discipular alguém. Por quê? Porque eu estou buscando conhecimento, eu estou buscando intimidade, eu estou buscando um relacionamento de intimidade com Deus. Se o dom consistir em contribuir, dê com generosidade. É aquilo que nós falamos, irmãos, no que diz respeito à oferta, à entrega, tem que ser algo de coração, tem que ser algo por inteiro. E quando ele fala aqui dessa questão de contribuir, pode ser o contribuir com aqueles que, na questão da ação social, e pode ser o contribuir no que diz respeito aos meus próprios recursos. Dizimar, ofertar, contribuir,
que seja algo generoso, porque o Deus que nós servimos é generoso. Essa é aquela questão, meus amados e queridos irmãos, quando nós somos tocados pelo Evangelho, o meu ego precisa morrer, o eu morre para que o nós possa habitar. Eu preciso compreender que é necessário pensar não apenas em mim, mas no outro. Por que que eu tenho o que comer e está sobrando, mas o meu irmão não tem? E eu posso ajudá-lo, e por que não faço? O nosso amor, ele não pode ser apenas de palavras, mas ele precisa ser ação, atitude, prática. É isso que é o corpo social, é isso que é a igreja. Esse é o culto que Deus está esperando da gente. Se for exercer liderança, lidere de forma responsável. Como que é liderar de forma responsável? Você que é líder, fazendo tudo isso que ele está colocando aqui. Conduzindo as pessoas a todos esses pontos. Por meio da palavra, você vai verificar o tempo presente à luz das Escrituras. Vai chamar o irmão ao serviço, ao ensino, ao encorajamento, à contribuição. Isso é o exercício da liderança. É saber qual a dificuldade que o outro está enfrentando e como que eu posso ajudar o outro a enfrentar e a se fortalecer. Se o dom é demonstrar misericórdia, pratique com alegria. A misericórdia nós falamos inclusive no nosso último estudo. É aquilo que toca o nosso coração, mas antes do coração, a gente precisa ver ou ouvir aquilo. E aquilo que a gente vê e ouve, passa pela nossa mente, desce ao nosso coração e movimenta todo o nosso interior pelo poder do Espírito Santo, para agir de forma prática, de ir ao encontro do que sofre. A misericórdia é trazer a miséria do outro para ser sentida no nosso coração. E isso gera em nós a compaixão que é capaz de transformar o outro, de transformar a realidade do outro, e não apenas a realidade do outro, mas a realidade de uma igreja. Essa é a grande questão. Quando nós somos tomados pelo poder do Espírito Santo para sentirmos misericórdia do outro, a gente vai olhar e vai sentir a falta do irmão, e não vai dizer, o fulano é preguiçoso, não veio, é preguiçosa, não veio, não. Por que não veio? Eu preciso ir ao encontro do outro. O que está acontecendo? Como que o outro está passando? Está sofrendo, não está? É realmente rebeldia? Então exorte, chame atenção, corrija. É fraqueza espiritual? Pega no braço, vamos orar então. Vamos caminhar junto. Uma transformação na forma de pensar, é isso que a igreja precisa nos tempos atuais, irmãos. Essa mudança de mentalidade, para uma igreja deixar de ser mimimi e se tornar uma igreja ativa, uma igreja atuante, uma igreja que transforma a realidade presente e transforma a realidade futura das pessoas que estão ao nosso redor. Esse culto precisa ser algo prático. O culto é aquilo que nós ofertamos a Deus. O que você tem ofertado a Deus, meu irmão, minha irmã? Que tipo de culto você tem prestado ao Senhor? É um culto por inteiro ou é um culto manco? Chegando atrasado nos encontros, não trazendo tudo o que você tem para entregar no altar do Senhor? Eu trouxe só a minha vida espiritual, pastor. Deixei minha vida familiar, minha vida profissional em casa. Hoje não, é só espiritual. E quando eu sair daqui, eu deixo o espiritual aqui e vou viver lá fora outra coisa. Está errado. E é por isso que a gente não consegue viver essa palavra de segunda a sábado, ou de segunda a segunda. Por quê? Porque a gente acha que o culto a Deus é só no domingo de manhã. É só no domingo de manhã que eu vou cultuar o Senhor. E agora o que eu vou fazer? Quais os tipos de negócio que eu vou fazer durante a semana? Não, isso aí não é culto ao Senhor. Isso aí é minha vida secular. O meu relacionamento com o meu chefe é outra coisa. Lá na minha casa é outra coisa. Lá na faculdade, lá na escola é outra coisa. Não, irmão. Você só tem uma vida.
Ou você vive ela de forma cristã, ou você vive ela de forma mundana. Não tem esse negócio de, porque isso aqui é santo. Não, irmão. Isso aqui é santo, aquilo ali não, aquilo é profano. A palavra fala para nós, irmãos, que aonde você for, Deus vai com você. Jesus vai contigo. Se você vai a um encontro no seu trabalho, Deus está indo com você naquele lugar. E aonde você estiver, aquele lugar pode se tornar um lugar santo se você levar o Espírito Santo contigo. Se você levar a presença de Jesus àquele lugar, ali vai ser um culto, onde você vai trabalhar, onde você vai desenvolver a sua atividade para a glória de Deus. Onde você vai cantar, você vai louvar ao Senhor com o seu trabalho, com a sua voz, com o seu silêncio. Tudo o que nós fazemos precisa ser um culto a Deus. Não se restringe a isso aqui, não se restringe apenas a horários. Quando você senta para comer, que aquele momento de alimentação seja um culto a Deus. Quando você vai dormir, que o seu descanso seja um culto a Deus. Como? Descansando, sabendo que o Senhor está cuidando de você. Sabendo que no dia, quando você acorda, que o fato de acordar seja um culto a Deus. Porque Deus criou mais um dia para você glorificá-lo. Que tipo de culto você está prestando a Deus? É isso que você precisa pensar. Você está entregue toda a sua vida realmente ao Senhor? Você tem realmente dado tudo que você pode dar a essa comunidade, a essa igreja? E eu não estou dizendo de dinheiro, eu estou dizendo de você. Do seu tempo, dos seus dons, das suas habilidades. Você está entregando realmente para Deus um verdadeiro culto que seja agradável a Ele? Ou você está fazendo as coisas de qualquer jeito, como Caim? Qualquer coisa, ofertando qualquer coisa. Que tipo de culto você está prestando a Deus? Você está ofertando realmente a sua vida? Ou você está ofertando apenas aquilo que sobra? Você usa todas as suas energias para o seu bel prazer. E o que sobra, se sobrar alguma coisa, você usa para glorificar a Deus. Como é que você está cultuando a Deus? Que tipo de culto você tem prestado ao Senhor? Qual é a mentalidade que você está vivendo a sua vida? É a mentalidade mundana ou a mentalidade do reino? É uma mentalidade que está te levando a um amadurecimento cristão? Ou está te deixando continuamente numa imaturidade? Como uma criança? Sempre resmungando, sempre reclamando, sempre a culpa é do outro, você nunca fez nada, você é sempre a vítima da história. Ou você está assumindo a sua responsabilidade? Senhor, olha, eu errei, eu falhei, eu pequei. E eu preciso realmente tomar uma decisão diferente na minha vida. Que tipo de culto você está prestando ao Senhor? Esse é o tipo de coisa que eu espero que você reflita no decorrer da semana. É o tipo de coisa que você vai sair daqui hoje, e aí você já vai dizer para mim como é que você está cultuando a Deus. Se você sair daqui hoje, deixando Deus aqui, Deus fica lá e eu vou para minha casa, aí você já sai daqui brigando, resmungando e xingando. Aí você já está me dizendo qual é o tipo de mentalidade que você tem e o tipo de culto que você presta a Deus. É um culto que envergonha o Evangelho e não o que glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai para casa, Deus vai com você. Chegando lá na sua casa, você vai fazer a comida, está quase na hora do almoço, faça para a glória de Deus, para abençoar a sua família. Se assente à mesa e convide Deus também para se assentar à mesa com vocês. Agradeça ao Senhor pelo alimento, pela família ao redor da mesa. Você vai lavar uma louça depois,
Lave ela para a glória de Deus. Vai ter um descansinho, vai ter um soninho da tarde? Faça para a glória de Deus. Tudo o que você fizer, meu irmão, minha irmã, pense, será que eu estou glorificando a Deus com isso? Se porventura não estiver, não faça. Ou mude de atitude. Senhor, louvado seja o Teu nome por estes momentos que podemos passar na Tua presença aqui, com os nossos irmãos, compartilhando no corpo social, Senhor, aquilo que o Senhor tem tratado conosco. Que em nome de Jesus nós possamos ter compreendido aquilo que foi falado aqui nesta manhã. E se porventura existir dúvidas, que o Teu Espírito Santo traga luz ao nosso entendimento, nos dê discernimento e nos faça experimentar, ó Deus, um pouco da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. De forma que nós possamos ver claramente, isso é graça de Deus, isso é misericórdia, isso é bondade de Deus. Faça-nos, Senhor, compreender o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para o Senhor. E nos leve, Pai amado, pelo poder do Espírito Santo, a termos uma transformação na nossa forma de pensar e buscarmos viver isso que é bom, perfeito e agradável para o Senhor na nossa vida. Aqui na igreja, em casa, no trabalho, ou aonde quer que nós estejamos, que nós possamos realmente, Pai, prestar um culto que seja agradável ao Senhor, com todo o nosso corpo, com tudo que temos e com tudo que somos, porque se nós respiramos é para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós, enquanto corpo de Cristo, possamos buscar o nosso irmão, Pai, buscar aquele que está perdido, aquele que está confuso, aquele que está fraco, aquele que está doente, de forma que venhamos a manifestar a glória ao Senhor, Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, e que a Tua palavra traga santificação à nossa vida, Pai. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo nos acompanhe hoje e sempre. É o nosso pedido, é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.